Band News Fluminense FM, na Esportiva, com Adolfo Fusinato e Aline Falcone. Olá, um ótimo dia para você. Hoje é sábado, dia 1º de maio, dia do trabalho. Nesse dia de folga para alguns e mais trabalho para outros, aqui na Band News FM você fica por dentro do que acontece de esportes no Rio. E faltando uma semana para o início do Campeonato Brasileiro, as equipes cariocas estão tentando manter até o último momento os jogadores que foram revelados pelos times, mas que chamaram a atenção dos clubes europeus. Felipe Coutinho pelo Vasco da Gama e Wellington Silva pelo Fluminense já foram negociados com a Inter de Milão e o Arsenal. Caio, jogador revelação alvinegra e xodó do Papai Joel, já desperta o interesse do mercado exterior. Não tem como segurar esses jogadores aqui, né, Adolfo? É verdade, hoje é impossível competir com os euros. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com uma pessoa que trabalha com essa relação de amor e ódio entre a torcida e as jovens promessas. Nosso entrevistado de hoje foi tetracampeão pela seleção brasileira em 94, conquistou títulos pelo Flamengo, São Paulo e Inter e também teve uma breve passagem pelo futebol japonês. Currículo invejável, hein? Isso mesmo, estamos falando de Gilmar Rinaldi, que já foi olheiro da CBF na Copa da França em 98 e atualmente administra a carreira de jogadores conhecidos do torcedor carioca. Entre eles estão o Imperador Adriano, Washington, ex-fluminense, que agora joga pelo São Paulo, e o zagueiro Juan, ex-Flamengo, atualmente na Roma. Opa, Gilmar, tudo bom? Beleza. Gilmar, por que você resolveu virar empresário de jogador? Na verdade, quando eu estava jogando, eu sempre pensei no que eu faria depois da minha parada, a minha profissão de jogador, de goleiro. E é uma forma que eu encontrei de ficar no mundo do futebol, só apenas saindo de dentro do campo, ficando lá de fora. Como é que funciona esse garimpo feito pelos olheiros? Tem que ter feeling, Gilmar, para enxergar um futuro craque? Eu acho que isso é a coisa mais importante, é você ter o feeling, você entender um pouco, que eu vivo isso desde os 14 anos, quando eu saí de casa para jogar futebol, então já me deu uma certa experiência. Prestava muita atenção em alguns jogos, ia ver alguns jovens, na forma como ele jogava, nas valências físicas, se ele era um jogador rápido, um jogador que tinha força, sempre pensando nesse jogador como um potencial jogador de uma transferência para o exterior no futuro. E como é que esse tipo de profissional deve se preparar? Tem que ser um pouco de pai, amigo? Eu tenho uma forma muito particular, eu trabalho com alguns jogadores e eu tenho um envolvimento já de família com eles, de muita amizade, muito respeito, e eu dispenso inclusive os contratos, eu não tenho mais contrato com os jogadores hoje. Mas a princípio é isso, é conhecer alguém, mostrar o seu trabalho, conquistar a confiança e aí depois no dia a dia mostrar o teu serviço e que você é merecedor daquela confiança que ele e a família dele estão te dando. Como esses jovens jogadores que às vezes vêm das categorias de base, vão cedo para os times principais, devem agir para lidar com a pressão da torcida e principalmente da mídia, Gilmar? Aí não tem muito o que fazer não, o jogador tem que aproveitar a oportunidade, se preparar, vai amadurecer um pouco mais cedo e vai ter que ir para a guerra mais cedo, vai ter que dar conta do recado, porque infelizmente também isso é muito rápido. Se você não der conta do recado, você corre o risco de ser descartado e uma nova revelação, um novo jogador já ocupar seu lugar. E como deve ser feita a preparação física e principalmente psicológica do atleta? A gente tem o exemplo do Adriano, que foi muito cedo para a Itália e voltou porque estava infeliz. O caso do Adriano mesmo, ele teve problemas depois de 7 anos de Itália, quer dizer, acabou conquistando a Itália, se impôs. E aí, em um certo momento, sentiu alguns problemas que fizeram com que ele tivesse vontade de retornar, até porque já estava com a vida dele, a parte financeira resolvida, que é o grande motivo porque todos os jogadores saem. Mas é claro que um acompanhamento psicológico sempre é bem-vindo. Mas a gente vê uma geração de jogadores que foram para o exterior, ganharam reconhecimento, muito dinheiro, mas depois perderam o encanto e quiseram voltar para o Brasil. É uma característica dessa geração? Eu acho que acontece sim. É o que a gente fala, em alguns momentos falta o olho do tigre, né? Não brilha mais como antes. Depois de ter conquistado algumas coisas, eles não conseguem manter o mesmo nível de motivação. E aí é que começam os problemas. Gilmar, agora uma pergunta que todo flamenguista quer saber. O Adriano continua na Gávea depois da Copa? Existe a chance, mas existe também a chance dele retornar para a Europa, porque tem muitos times já que demonstraram interesse em contratá-lo novamente. E a gente vai ter que avaliar isso no momento certo. Ainda está um pouco cedo, mas existe sim a possibilidade de que ele se transfira para um clube da Europa logo depois do Mundial. Obrigado, hein, Gilmar, pela entrevista aqui. Tá Obrigado, ok? um abraço, eu estou sempre à disposição. Um abraço.
Mas antes do Brasileirão, você tem outros programas de esporte aqui na cidade. Há 3 meses da largada oficial da Maratona do Rio, os atletas inscritos podem aproveitar os treinos coletivos que acontecem em diversos pontos do estado. Os treinos servem para esquentar o clima para a prova que acontece no dia 18 de julho. Nesse domingo, o treino vai ser em Nova Iguaçu. Para mais informações, acesse o site www.maratonadorio.com.br. Para participar dos treinos tem que estar inscrito. E por falar em inscrições, até o dia 14 de maio, crianças e adolescentes de 12 a 17 anos podem enviar o formulário para competir nas Olimpíadas Escolares do Rio. A expectativa é de que 16 mil estudantes participem dessa edição dos Jogos, que vai incluir as modalidades de atletismo, vôlei, futsal, basquete, handebol, natação, karatê, judô, tênis de mesa e xadrez. É muito esporte, hein? E os interessados devem mandar um e-mail para olimpíadasescolares@suderj.rj.gov.br ou então ligar para o telefone 2334 1701. Mas o grande programa para esse fim de semana é a Eco Run, que acontece neste domingo no Aterro do Flamengo a partir das 8 horas da manhã. E o diferencial deste circuito é que ele tenta despertar a consciência ecológica nos participantes. E os atletas podem escolher entre os percursos de 5 e 10 quilômetros. Uma ótima oportunidade para você que pretende começar a correr e se preocupa com o meio ambiente. E eu estarei lá amanhã. E você, Aline? Eu não sei, eu já fiz a minha inscrição, peguei a camisa, mas me colocaram de plantão de novo. Pô, você tá sempre de plantão. Acho que isso é desculpa sua, hein? A culpa não é minha, mas eu vou tentar ir, eu juro, Adolfo. O visual é lindo e eu também quero participar. De qualquer forma, hoje é feriado, Dia do Trabalhador, e o Rio de Janeiro é abençoado pela natureza. Então, dá pra fazer vários programas legais. Caminhar pela orla, andar de bicicleta nas ciclovias. Se o tempo ajudar, chama os amigos pra bater uma bolinha na praia. Não tem desculpa pra ficar parado nesse fim de semana, hein? Então tá, dessa vez passa. Vamos falar de futebol? Cadê a vinheta? Futebol. Vocês devem estar pensando que o Botafogo está de férias. Não? Não, tá não. Depois de vencer o Corinthians no Engenhão no último domingo, hoje tem mais um amistoso. Desta vez contra o Coritiba, às 4 da tarde no estádio Couto Pereira. Mais uma chance para entrosar o time que recebe o Santos no próximo sábado pela primeira rodada do Brasileirão. Esses meninos do Santos estão jogando muita bola. Mas no meio da semana tem jogos decisivos também para os outros cariocas na quarta-feira. Pela Libertadores da América, o Flamengo vai até o Pacaembu enfrentar o Corinthians, podendo empatar, já que venceu o primeiro jogo por 1-0 no Maracanã. O tal duelo entre Adriano e Ronaldo ficou meio apagado, né? O Imperador até teve mais sorte porque marcou o gol da vitória. O jogo acontece às 9h50 da noite. No mesmo dia do jogo do Flamengo, Vasco e Fluminense têm tarefas difíceis pela Copa do Brasil. As duas equipes perderam os primeiros jogos das quartas de final da competição e vão ter que correr atrás do prejuízo. A equipe cruzmaltina recebe o Vitória em São Januário às 7h30 da noite, tendo que vencer por 3 gols de diferença para se classificar para a próxima fase. Já o tricolor carioca vai até Porto Alegre enfrentar o Grêmio e precisa vencer por 2 gols de diferença, já que perdeu por 3-2 em pleno Maracanã. Tarefas difíceis, mas não impossíveis. Vamos ficar na torcida aqui pelas equipes do Rio. O nosso Papo na Esportiva fica por aqui e você também pode participar do programa com sugestões, críticas e elogios pelo e-mail ouvinterj@band.com.br. Um ótimo fim de semana para você. Até a próxima.